Fala, nação rubro-negra! Vem comigo que hoje tem notícia quente, para abalar o coração de qualquer torcedor. Por isso, já vou te pedir para comentar e se inscrever no nosso canal. E sem enrolação, já vamos direto para as notícias. Cláudio Borghi, campeão mundial com a Argentina em 1986, ao lado de Diego Maradona, deu o que falar ao comparar o Flamengo ao Real Madrid. Em uma entrevista recente à ESPN, o ex-jogador fez questão de destacar a grandeza do Clube da Gávea, afirmando que, dentro do cenário do futebol brasileiro, o rubro-negro ocupa uma posição única, algo que, na visão dele, o aproxima do gigante espanhol em termos de reconhecimento, história e poder de impacto. Borghi começou deixando claro que não queria faltar com respeito a outros clubes do país. Ele citou São Paulo, Palmeiras e Santos, lembrando o peso e a tradição dessas camisas, mas explicou por que, na visão dele, o Flamengo está um degrau acima. Segundo o ex-craque, há algo de especial na identidade rubro-negra, algo que vai além dos títulos ou do momento dentro de campo. Nas palavras dele, eu não quero desrespeitar São Paulo, Palmeiras e Santos, que são grandes clubes, mas isso tem muito a ver com a camisa do Flamengo, com as cores, com o escudo. Ele destacou que o Flamengo tem um poder simbólico impressionante, um reconhecimento quase automático. Qualquer estrangeiro reconhece imediatamente. É incrível, quando veem o rubro-negro, imediatamente sabem que é o Flamengo. E de fato, essa percepção é algo que poucos clubes do mundo conseguem alcançar. O manto rubro-negro se tornou uma marca global. Seja em um estádio sul-americano, em uma rua da Europa ou até em países distantes, a combinação das cores vermelho e preto é instantaneamente associada ao Flamengo. É uma identidade tão forte que transcende fronteiras, o que explica por que Borghi enxergou no clube brasileiro traços parecidos com os do Real Madrid, um time que também representa muito mais do que vitórias, representa uma cultura, um símbolo, um legado. O ex-meia argentino foi além e chamou o Flamengo de uma espécie de Real Madrid das Américas. Segundo ele, o Clube da Gávea não é apenas o mais poderoso financeiramente do Brasil, mas também o que vive o momento mais vitorioso de sua história recente. E não é exagero. Nos últimos anos, o Flamengo conquistou 2 vezes a Copa Libertadores, venceu o Campeonato Brasileiro, levantou a Copa do Brasil e ainda somou diversos outros troféus importantes. Para Borghi, o que o Flamengo representa hoje vai muito além do futebol jogado. Ele afirmou, por títulos, forma de jogar, nome, história e por essa famosa camisa, acho que poderia ser como o Real Madrid. É um dos times mais populares do mundo. E ele tem razão ao citar a força global do clube. O Flamengo é hoje uma marca consolidada internacionalmente. Nenhum outro time brasileiro tem o mesmo alcance de mídia, o mesmo número de torcedores e o mesmo magnetismo para atrair grandes jogadores e patrocinadores. É um clube que carrega uma energia diferente, uma paixão que move milhões e que, como Borghi destacou, é reconhecida até por quem nunca pisou no Brasil. Mas o momento atual também é de foco total em campo. Depois de vencer o Racing por 1-0 no Maracanã, sob o comando de Felipe Luiz, o Flamengo viaja para a Argentina com a missão de confirmar a vaga na grande decisão continental. O duelo decisivo acontece nesta quarta-feira, dia 29, às 9h30 da noite, no estádio El Cilindro. A vantagem é do rubro-negro, que precisa apenas de um empate para carimbar a classificação e seguir sonhando com mais um título da Libertadores. Caso avance, o Flamengo terá a chance de se tornar o primeiro clube brasileiro a conquistar o tetracampeonato do principal torneio da América do Sul. É um feito que reforçaria ainda mais o que Borghi disse, que o Flamengo vive uma era digna dos maiores clubes do mundo. Vale lembrar que o Mengão já levantou a taça da Libertadores em 2019 e novamente em 2022, mostrando uma consistência impressionante em competições internacionais. Agora, com Felipe Luiz no comando e um elenco estrelado, o clube busca mais uma vez chegar ao topo do continente, enquanto Palmeiras e LDU brigam pela outra vaga na final de 2025. Se o Flamengo confirmar essa nova classificação, não restará dúvida de que o time atravessa uma fase comparável às maiores potências do planeta. O Real Madrid pode ser o rei da Europa, mas o Flamengo, com sua torcida apaixonada, sua camisa lendária e sua fome constante por títulos, segue sendo o gigante das Américas. E você, torcedor rubro-negro, concorda com Cláudio Borghi?
O Flamengo realmente é o Real Madrid das Américas? Será que vem aí mais uma final de Libertadores para coroar essa fase incrível do Mengão? Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Mesmo com a janela de transferências fechada, o noticiário sobre o mercado da bola do Flamengo continua pegando fogo. E, desta vez, o assunto gira em torno de Michael, atacante de 29 anos, que tem sido alvo de especulações sobre uma possível saída do clube. Nas últimas semanas, surgiram informações de que o Internacional estaria interessado na contratação do jogador, mas, segundo o jornalista Jorge Nicola, o Flamengo não demonstra qualquer vontade de abrir negociação neste momento. A situação de Michael dentro do elenco rubro-negro é clara. Sob o comando de Felipe Luiz, ele não tem sido uma das primeiras opções para o setor ofensivo. Mesmo assim, o Flamengo entende que o atleta ainda é uma peça importante e que sua permanência pode ser útil para o grupo, principalmente pensando na longa temporada e nas competições que ainda estão por vir. De acordo com informações apuradas por Nicola, tanto o staff do jogador quanto a diretoria do Flamengo negam que exista qualquer conversa em andamento com o Internacional. O jornalista destacou ainda que o ambiente entre os dois clubes não é dos melhores, o que torna qualquer possibilidade de negócio ainda mais distante. Há uma certa tensão entre Flamengo e Internacional desde a polêmica negociação envolvendo Thiago Maia, que, em 2025, rendeu vários capítulos e desgastes nos bastidores. O time gaúcho, segundo o que foi revelado, não cumpriu integralmente o pagamento acordado com o clube carioca na transferência do volante. Essa pendência financeira acabou travando qualquer abertura para novas conversas. O Flamengo, que preza por uma gestão mais rigorosa em seus acordos comerciais, considera muito difícil retomar qualquer tipo de negociação com o Colorado enquanto a situação de Thiago Maia não for completamente resolvida. Assim, quando o assunto é Michael, a posição rubro-negra é firme, não há interesse em liberá-lo para o Internacional. O clube entende que, mesmo sem ser titular absoluto, ele pode contribuir dentro do elenco, principalmente em jogos mais abertos, quando sua velocidade e dribles podem ser armas valiosas. Além disso, a diretoria acredita que não seria vantajoso fortalecer um rival direto em competições nacionais. Ainda segundo Nicola, o Internacional chegou a monitorar a situação do atacante e demonstrou intenção de abrir conversas, mas o Flamengo sequer considerou essa possibilidade. O episódio mostra que, neste momento, o foco do clube da Gávea está longe de qualquer movimentação que envolva o Colorado. O mercado rubro-negro, no entanto, segue em ebulição. A diretoria já trabalha internamente para definir quem deve permanecer e quem pode ser negociado na próxima janela de transferências, que promete ser movimentada. Alguns jogadores que têm recebido menos minutos em campo sob o comando de Felipe Luiz podem ser liberados, abrindo espaço para novas contratações e para uma reformulação pontual do elenco. Mas, antes de qualquer decisão mais drástica, o foco total está dentro das quatro linhas. O Flamengo vive a reta final da temporada, com a cabeça voltada completamente para a Copa Libertadores. A prioridade é máxima: buscar o tetracampeonato continental e consolidar ainda mais essa era vitoriosa do clube. Ou seja, apesar dos rumores, Michael segue no ninho do urubu, à disposição da comissão técnica e com um futuro imediato totalmente ligado ao Flamengo. Somente após o encerramento das competições é que o clube deve sentar para discutir eventuais saídas ou chegadas. Até lá, toda a atenção está voltada para o grande objetivo do ano: levantar mais um troféu de Libertadores e continuar escrevendo história com o manto sagrado. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O nome de Karim Benzema voltou a circular com força nos bastidores do Flamengo, e só isso já foi o suficiente para incendiar a imaginação da nação rubro-negra. O craque francês, que hoje defende o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, estaria repensando o futuro dele no futebol do Oriente Médio. E os rumores que vêm ganhando força indicam que o atacante pode estar de olho em um novo desafio a partir de 2026. E claro, quando um nome desse tamanho surge no mercado, o Flamengo automaticamente entra na conversa como um possível destino. Benzema dispensa qualquer apresentação.
Bola de Ouro de 2022, ídolo eterno do Real Madrid, multicampeão europeu e dono de uma carreira marcada por títulos, gols e atuações memoráveis. O francês é sinônimo de classe, inteligência e faro de gol. Mesmo aos 37 anos de idade, ele continua demonstrando o porquê de ser considerado um dos maiores centroavantes de toda a sua geração. Com aquele estilo técnico refinado, Benzema mistura força, posicionamento e leitura de jogo como poucos no futebol moderno. E pensando no estilo do Flamengo, que gosta de ter a bola, trabalhar as jogadas e envolver o adversário com passes rápidos, o encaixe seria praticamente perfeito. Imagina só Benzema recebendo passes de Arrascaeta e de La Cruz, atuando ao lado de Pedro, ou até alternando posições dentro do ataque. Seria um ataque de nível europeu, digno de Champions League, mas vestindo o manto sagrado e sendo empurrado por mais de 60 mil torcedores no Maracanã. Só de imaginar essa cena, o rubro-negro já arrepia. Fontes internacionais apontam que o atacante não está totalmente satisfeito no futebol saudita. Apesar do contrato milionário, Benzema teria expressado o desejo de voltar a atuar em um ambiente realmente competitivo, com grande cobrança e pressão esportiva. E nesse contexto, o Flamengo surge como uma das raras opções fora da Europa capazes de oferecer ao mesmo tempo estrutura, visibilidade e um projeto esportivo à altura de uma lenda como ele. Dentro do clube, a diretoria acompanha com atenção essas movimentações de grandes nomes internacionais. O entendimento é claro, uma eventual contratação de Benzema não traria apenas impacto técnico dentro de campo, mas também um retorno gigantesco em marketing e imagem global. O Flamengo já é uma marca poderosa, mas com um jogador desse calibre, o alcance e as receitas poderiam crescer ainda mais, novos patrocínios, maior exposição internacional e o fortalecimento do nome do clube em todo o planeta. E claro, se o francês realmente demonstrar interesse pessoal em um projeto ambicioso como o do Flamengo, a diretoria poderia estudar caminhos para viabilizar um acordo, mesmo diante das barreiras financeiras. O salário de Benzema é um dos mais altos do mundo, mas quando a vontade das duas partes, o impossível às vezes deixa de ser tão distante. Outro ponto que chama a atenção é o perfil de liderança do atacante. No Real Madrid, Benzema assumiu o protagonismo após a saída de Cristiano Ronaldo e guiou o time a conquistas históricas. Sua mentalidade vencedora, o profissionalismo e a experiência acumulada ao longo dos anos são atributos que encantam qualquer comissão técnica. No vestiário do Flamengo, ele seria um espelho para os mais jovens e uma injeção de confiança para o elenco inteiro. Nas redes sociais, a torcida já começou a sonhar. Muitos rubro-negros pedem que a diretoria tente o impossível, porque sabem que o Flamengo tem histórico de surpreender o mercado quando decide agir com força. E se tem um clube que sabe transformar sonho em realidade, é o Flamengo. Trazer Benzema seria algo histórico. O francês encontraria aqui tudo o que sempre valorizou: paixão, grandeza e o desejo incontrolável de vencer. A simples menção do nome dele já faz o noticiário ferver e o coração do torcedor acelerar. Imaginar Karim Benzema vestindo o manto sagrado, no Maracanã lotado, é o tipo de sonho que parece distante, mas que, no Flamengo, nunca é impossível. E você, torcedor? Consegue imaginar Benzema jogando ao lado de Arrascaeta e Pedro, sob o comando de Felipe Luís? Acha que ele se encaixaria no estilo do Mengão? Manda aí nos comentários o que você acha, compartilha com os amigos e bora continuar acompanhando tudo sobre os bastidores rubro-negros. Então é isso. Ficamos por aqui. Um forte abraço, e saudações rubro-negras.